o que eu tenho aqui dentro de mim não é algo meu apenas porque eu estudei sobre a unção ou porque eu fiz seminários. Não, é uma jornada que tem sido gloriosa. E eu vou começar conversando com vocês, contando partes da minha história, de quando essa unção começou a fazer parte da minha jornada. E nós vamos falar de uma forma que você vai também identificar na sua jornada, porque às vezes você pensa que não teve ainda muitas experiências com a unção ou que é algo ainda misterioso para você, e não é. Ela já estava com você lá desde o ventre da sua mãe, porque foi ali como Jesus foi gerado pelo Espírito, né? Como João Batista estava ali no ventre de sua mãe e o Espírito já estava ali interagindo. Assim foi com você também, pode ter certeza disso. Talvez não apareceu um anjo lá para sua mãe biológica falando que você estava sendo gerado. Talvez você foi um filho que, como eu tenho conhecido bastante ultimamente, que não conheceu a mãe, ou que a mãe teve que doar, né? Ele falou, eu fui doado porque minha mãe não tinha condição de cuidar de mim. Essa semana mesmo eu me deparei com 3 ou 4 pessoas falando a mesma história, da dificuldade que tem de não ter uma identidade, né, da paternidade, da mãe. Então por isso que essa jornada da unção, ela vai trazer cura, porque ela vai lá na origem, né, da nossa concepção. Eu sei que hoje há muitas terapias, há muitas técnicas, né, de regressão, que a pessoa te leva a voltar lá no útero para você rever o seu nascimento, mas de uma forma assim mais científica e de uma forma de técnicas, mas eu não tenho essas técnicas, eu não tenho, na verdade, nenhuma formação na área da psicologia ou da psicanálise ainda. É uma área que eu amo, gosto, admiro e já fui muito beneficiada, mas aqui nessa academia nós estamos numa outra atmosfera, num outro nível, no qual a própria presença de Deus, o próprio Criador, que te criou, que te compôs, que te fez e que tem essa capacidade de transformar a sua vida da água para o vinho. Foi o que aconteceu comigo. Então vamos lá. Bom, eu nasci dentro de um contexto de família evangélica, tá? Então, eu acredito que desde quando eu nasci já era uma casa que havia orações. O meu avô, ele foi o pioneiro ali na minha cidade natal, das igrejas evangélicas ali. Ele começou os cultos na sua casa, depois alugou uma outra casa, e assim ele saía de fazenda em fazenda pregando o evangelho. E como eu fui criada com eles, então eu cresci dentro desse contexto de cultos, de oração em casa, de ver as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, de ver pessoas sendo curadas. Meu avô tinha uma fé, ele partiu o ano passado, né? Então ele viveu 96 anos e foram 96 anos de vida, de milagres, de unção. Então eu não fui uma pessoa que foi alienada a esse contexto. Graças a Deus eu tive esse privilégio. E eu me lembro muito bem, com 3 aninhos de idade, eu já tinha capacidade de ir num culto e antes de entrar, que estava às vezes ou alguém cantando uma canção muito ungida, ou alguém pregando algo que estava uma presença bem tangível, eu lembro bem pequenininho, eu sei porque para eu fazer 3, eu tinha dificuldade de fazer assim, então com 3 anos eu já sentia, eu chegava e eu sentia aquele arrepio no meu corpo, e era algo bom de se sentir. Eu era atraída para o culto, enquanto as outras criancinhas da minha idade estavam correndo lá fora, brincando, rindo e brigando, coisas de crianças de 3, 4 anos, eu era atraída para dentro do culto, porque eu queria ficar ali perto daquilo que estava acontecendo, aquilo me atraía. Então eu cresci com essa fome sem saber o que era isso, né? Até então eu não tinha a mínima ideia do que era isso, era algo bom de sentir e eu queria estar perto. E obviamente fui crescendo, tive o privilégio de ver uma avó que lia a Bíblia todos os dias, que estudava. Minha avó era estudante da palavra de Deus. E eu tinha o meu avô, que eu acordava todas as madrugadas, ouvindo a voz dele, lendo a palavra de Deus em voz alta. Ele nunca conseguiu ler a Bíblia só com os olhos. Ele tinha que ler com voz alta. Então isso também foi imprimido dentro de mim, uma rotina de que você começa o dia com a palavra de Deus. Você começa o dia na presença de Deus. E você termina o dia, porque eu lembro que minha avó fielmente dobrava os joelhos ali na cama e ela orava por
todos os seus filhos, por todos os seus netos, nome por nome, orava pelos líderes, orava pela nação. Então isso para mim foi muito importante, eu crescer sabendo que existe essa dimensão de relacionamento com Deus. Mas mesmo assim, vivendo nesse contexto, eu tive experiências que eu sei que eu uno a milhares de meninas, de garotas do mundo inteiro que não foram experiências positivas. Foram experiências muito negativas que o inimigo, que eu tenho certeza, hoje eu entendo que o inimigo usa pessoas para abusar de crianças, para denegrir a imagem e semelhança de Deus naquelas crianças, para elas terem uma imagem distorcida de Deus. Mas mesmo eu passando por esse tipo de experiência, não vou dar detalhes aqui, mas você está entendendo o que eu quero dizer, né, dos abusos. Esses abusos me fez uma pessoa, uma criança que ali era uma criança alegre, até então uma criança que muito criativa, muito comunicativa e cheia de graça, de cômica, para uma criança totalmente introvertida. E ali a minha jornada começa de uma criança que cheia de medos, cheia de dúvidas, de questionamentos, de ansiedade, porque a ansiedade tirou o apetite e eu comecei a desenvolver bulimia, anorexia, e chegou um ponto da minha jornada de adolescente que eu fiquei praticamente uma criança assim, que eu vivia no meu mundo, eu não conseguia conectar com o mundo de fora. Eu era tão tímida que no primeiro dia de aula, quando a gente tinha que apresentar ali, a professora perguntava o nome de cada aluno, chegava a minha vez, eu não conseguia falar nem o meu nome. A timidez era tão intensa, tão forte que eu me congelava. Então eu quero te dar esse contexto para você ver o que a unção fez na minha vida. Por que hoje eu estou aqui sentada livremente, falando com você de uma forma tão tranquila? Eu amo a comunicação hoje, eu falo se deixar por horas e horas. Aqui eu estou sendo regrada porque nós temos aqui um contexto de 10 minutos no máximo, então para mim é difícil me conter. Mas eu estou dizendo essa introdução porque a hora que eu começar a te falar o que a unção, o que a presença de Deus fez na minha vida, você vai também ficar todo encorajado a falar, realmente, Deus também já fez muito na minha vida e eu preciso de passar isso para frente, porque não podemos ficar com essa unção só para nós. O mundo lá fora está clamando pela unção. Eles não sabem que é a unção que eles querem, eles estão atrás de todas as novidades que aparecem aí, por todos os coaches. Você já viu tanto de coaches que aparecem, tantos de seguidores que tem, porque eles querem algo que venha mudar a vida deles. Mas nós sabemos que o segredo está aqui, na unção do Senhor. E eu quero te convidar para o próximo vídeo, porque no próximo vídeo você vai ter aí a sequência dessa jornada maravilhosa. Não é uma novela, não estou aqui falando algo que eu ouvi falar, é a minha história nessa jornada maravilhosa da unção. Espero que você esteja desfrutando e espero também que você esteja acompanhando aí no próximo vídeo, porque tem muita coisa maravilhosa para ser compartilhada com o seu coração.